Alô, som. Pode começar? Boa tarde, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Meu nome é Adriano Zanella, vou falar aqui um pouco de vocês sobre como a realidade virtual está mudando aí na tecnologia da educação. Falar um pouquinho aqui, me apresentar. Eu sou CEO da Block One. Block One é uma empresa que busca soluções da realidade virtual para as empresas e outras utilidades, educação principalmente. Já falar rapidinho aqui, tem muito tempo, se a gente pudesse ter mais tempo, falava mais aqui. Agradecer também, primeiramente, a oportunidade de estar falando na Campus Party, ao GDF, por essa oportunidade de poder estar mostrando um pouco dessa tecnologia que está revolucionando. Que são os tópicos que a gente vai falar, introdução, vantagem da realidade virtual, como que ela é na educação imersiva, a experiência imersiva, como implementar projetos na educação de realidade virtual, os desafios e oportunidades que tem e as tendências no futuro na realidade virtual e educação. Primeiro, falar um pouco o que é a realidade virtual. A gente fala de realidade virtual, a gente tem muita confusão do que é a realidade virtual. Ela é um ambiente simulado que ele experimenta através da visão, som e outras sensações. Você coloca aquele óculos de realidade virtual, você fica totalmente imerso, saindo como se você não estivesse no espaço que você está. Então você pode entrar em vários outros lugares com aquele óculos. É muito associado hoje a somente jogos, mas tem várias outras utilidades que estão sendo utilizadas hoje no mundo com a realidade virtual. Ela já existe há muito tempo, há décadas, mas agora ela está se tornando mais acessível, principalmente com o barateamento dos equipamentos, que eram equipamentos muito caros, antigamente de difícil acesso. E também existem hoje muitas pessoas desenvolvendo aplicações que acabam facilitando e deixando mais em conta o acesso para as pessoas. As vantagens da realidade virtual é que ela oferece uma maneira única de experimentar e interagir. Então, por exemplo, se você utiliza um óculos desse para fazer uma viagem, para ver como é que é um local, é como se você estivesse lá. A sensação que você tem. Com a evolução dos hardwares, dos óculos, cada vez mais evoluídos, está cada vez mais imersivo essa sensação. Então, ele te dá acesso às coisas, museus, países, experiências de montanha-russa e por aí vai. E também está sendo muito utilizado nessa questão de fobias. As pessoas têm medo de barata, de aranha, dirigir, e ele é utilizado de uma forma controlada na área da medicina para poder te dar acesso. Também é utilizado na educação da medicina com simuladores de cirurgias, é utilizado na área jurídica, para as pessoas verem como é que está um tribunal, como é que se funciona. Isso tudo de uma forma muito mais barata, muito mais fácil. Treinamentos de bombeiros, de incêndio, policiais americanos usam hoje para simular situações, e isso, além de baratear o custo, te dá uma sensação real que você está naquele espaço, naquele ambiente. Falando aqui agora na realidade virtual, na educação imersiva, elas têm um grande potencial de transformar como os alunos interagem com conhecimento e desenvolvem habilidades essenciais. O que acontece? Eu falo isso muito. Hoje, o jovem, a criança ela já nasce dentro da tecnologia. A gente tem acesso à tecnologia. Eu sou um pouco mais velho, cresci, não tinha internet. Mas hoje a criança nasce, ela tem já um celular, já tem internet, já tem tablet, já tem tudo. E quando você vai no quadro, na sala de aula, por mais que existam escolas, tudo, ainda é muito tradicional, é o quadro negro. Se você vê como o mundo evoluiu, e como a educação não evoluiu da mesma velocidade, claro que a educação ela demora mais, até pela aceitação, pela questão de teste e tudo mais, mas o que está acontecendo? A gente está tendo um grande problema hoje nas escolas de evasão, de falta de interesse, e por aí vai, porque ele tem toda uma tecnologia e quando ele chega na escola, aquele sistema tradicional, você não consegue fazer ele sentar e aprender daquela forma. Então, a realidade virtual na educação imersiva, ela está mudando muita coisa, principalmente em relação à forma de aprendizagem, porque gera um maior interesse, gera uma maior vontade de aprender. Então, em áreas, principalmente como ciências, história, arte e até mesmo outros treinamentos, ela está sendo muito utilizada
proporcionando aos alunos uma experiência de aprendizagem mais significativa e memoráveis. Eu tenho um exemplo prático, eu tenho um filho de 10 anos. Quando ele tinha 9 anos, eu já tinha um óculos, ano passado, né, 2 anos atrás quase, e ele chegou para mim e falou, papai, o que foi o 11 de setembro? E como é que eu ia explicar para ele o 11 de setembro? Né? Então eu peguei um vídeo no YouTube da realidade virtual, coloquei ele para assistir o vídeo, e é como se ele estivesse na rua vendo as torres gêmeas, o avião acertando, a torre caindo, o bombeiro vindo, as pessoas. Então, esses dias eu perguntei para ele e falei, Rafael, como é que é? O que foi o 11 de setembro? E ele foi e me detalhou com detalhes, né? Explicou com detalhes o que foi o 11 de setembro. Então, mostra o quê? Que a imagem, a questão da imersão, ele tem um aprendizado muito melhor e muito mais proveitoso, né? Do que se fosse somente num livro. E aí por isso que fala muito a questão de ciências, história, você poder voltar e reproduzir esses vídeos. O jovem, a criança, ela tem um aprendizado muito maior. Matemática também está sendo muito utilizado com essa questão, com aplicativos que ajudam o cérebro e o aprendizado. Agora, Vânia, como implementar esses projetos de realidade virtual na educação? Ela vai revolucionar, né, pode revolucionar a maneira como os alunos interagem, aprendem e interagem com o conteúdo. Mas, para garantir esse sucesso, tem alguns passos que são fundamentais, porque não adianta você pegar uma Ferrari e dar uma pessoa que não sabe passar marcha, então, ou dirigir. Então, tem que tomar muito cuidado como que é para poder ter o maior sucesso possível, né? Então, o principal passo que a gente comenta quando a gente está conversando com educadores é quais são os objetivos pedagógicos que você quer alcançar, né, com aquela matéria, que às vezes depende do assunto e do que você quer que o aluno tenha, porque às vezes dificulta, a gente comenta isso, se você tem uma sala 35 alunos, você não consegue ter 35 óculos, com um custo muito oneroso. Então tem que ser vídeos mais curtos e de assuntos mais específicos ou de partes mais específicas para aqueles alunos. A questão do investimento em equipamentos e infraestrutura, já aconteceu da gente conversar com escolas e eles terem os equipamentos e está numa gaveta, né, não souber utilizar. Então você tem essa questão de qual equipamento comprar, de acordo com o teu objetivo, qual a infraestrutura que você necessita, para você poder ter um maior aproveitamento do teu material, né? Principalmente ali tem a questão da internet, né? Você tem que ter um acesso estável à internet, ou senão vai ter que ter um aplicativo que você coloca diretamente no óculos. Você tem que focar nos aplicativos e conteúdos educacionais adequados, né? A gente aqui no Brasil está um pouco, não é que está um pouco atrás, os Estados Unidos é uma grande referência nesse ponto, eles já investem muito nesse conteúdo, e principalmente em aplicativos e conteúdos educacionais. Então, existe muito conteúdo hoje já na internet, ou gratuito, ou muito barato, se você for ver o curso, porque o software possibilita isso, e você tem que ver qual matéria e o que você quer, se ele é adequado ao teu objetivo educacional. A capacitação dos educadores, é importante isso, dos professores estarem abertos também a essa tecnologia. Não adianta nada você estar com essa tecnologia e os professores não terem interesse, ou a gente sempre fez assim, funcionou, não tem interesse. Então, é um ponto importante a capacitação dos educadores, para poder, eles até, está escrito ali, eu botei, que é um papel crucial no sucesso da implementação desse projeto. Integrar o quê? A realidade virtual ao currículo. É o que eu falo muito também, a gente tem que pegar o currículo que já existe e criar material de realidade virtual em cima daquele currículo. Não é que a gente vai criar um currículo novo, não. Por isso que essa interação com os professores, essa parte pedagógica é fundamental. Com o objetivo e com o currículo, você integrar a realidade virtual ao currículo. Não vai ser para todos os assuntos que vai funcionar a realidade virtual. É um processo que ele é lentamente, de passo em passo, ele vai sendo colocado. E, claro, avaliar e ajustar, né? Após você implementar, é importante o quê? Monitorar o progresso e avaliar o impacto da tecnologia no desempenho e engajamento dos alunos. Porque com isso você vai poder o quê? Ajustar a estratégia de ensino e otimizar a experiência de aprendizado imersiva. Então, o monitoramento é fundamental. Cada aluno reage de uma forma. Tem gente que passa mal com óculos. Ele coloca o óculos, ele tem enjoo. É a pessoa, é o biotipo, então para ela não serve. Mas você pode espelhar o óculos numa tela. Então você pode fazer o quê? Uma forma de uma atividade de grupo interativa. Então está todo mundo
auxiliando aquela pessoa. A gente até falou de um caso, por exemplo, no museu de história, e aí a pessoa que estava com óculos, era um grupo de 10 alunos, ele tinha que andar e como se fosse uma gincana. Então os colegas que estavam assistindo iam orientando ele, falando e contando ponto e anotando. Então uma coisa, você faz o grupo, não precisa ser uma coisa só aquela pessoa que está com óculos, só ela vai interagir. Agora, os desafios, né, e oportunidades na implementação da realidade virtual na educação. Os desafios que a gente tem hoje é o custo, né? O custo é uma coisa que, apesar de ter caído, ele ainda existe um custo, principalmente nos equipamentos, né? Que você tem o óculos, tem um computador, de repente do aplicativo você precisa do computador, e a questão dos recursos, né? E a questão do software e do hardware. Apesar de que grandes empresas já estão subsidiando esses óculos, porque o interesse delas é que eles fiquem cada vez mais populares, infelizmente no nosso país ainda fica muito, é uma realidade muito fora do que lá fora. Então isso dificulta muito e me entristece até quando você vê, porque você acaba não conseguindo atingir quem precisa muito. A capacitação dos professores é um desafio, porque você mudar o que foi feito, o que já é feito há 20 anos, todo mundo, o ser humano ele tem a zona de conforto. Se ele está fazendo alguma coisa e sempre deu certo, para ele mudar, ele tem que... É difícil, né? Ele pode falar, sempre foi assim, por que eu vou mudar? Na nossa casa a gente é assim, né? A adaptação do currículo, né? A gente tem que ter também um incentivo para poder, dos órgãos que regulam isso, para poder integrar a tecnologia, né? Não adianta a gente fugir disso e não colocar. Tem que ter, então... É um papo é a questão dos educadores, eles têm que equilibrar o que é a tecnologia com as abordagens tradicionais e que ela seja utilizada de maneira complementar e significativa. Porque você não pode ficar o dia inteiro com aquele óculos, né? Efeitos na saúde é um desafio, quer dizer, o uso prolongado, ele causa desconforto, náuseas e orientações de alguns usuários. Então, tem que monitorar os alunos durante as atividades e estabelecer o quê? Limite de tempo. Já existem estudos que falam, né, a idade mínima, quantos minutos que dá para usar, daí para, faz um break, volta, para poder utilizar. Esses são os desafios que a gente tem hoje na realidade virtual. Agora vamos para as oportunidades que ela aparece, né? É o que? A aprendizagem imersiva. Você consegue o que? Uma experiência de aprendizado imersiva, permitindo que os alunos explorem conceitos e ambientes de maneira mais profunda e interativa do que as tradicionais de ensino. E eu vou dar um exemplo dessa imersiva. Eu tenho uma filha também, ela tem 7 anos. Quando ela tinha 6 anos, o mesmo óculos eu fiz, eu coloquei ela num safari na África. Então ela pôde andar, ver os animais. A expressão dela é sensacional, como se ela estivesse vendo ali o leão, a zebra. Então você consegue, a imersão é muito boa, é impressionante. Quem não utilizou ainda, tem aí o nosso stand que está lá, aqui, ele tem ali o óculos para usar, para você ver como é que é. Desenvolvimento de habilidades do século XXI, né? Ela pode desenvolver habilidades importantes para o futuro, de raciocínio, a personalização do ensino. A realidade virtual permite criar experiências de aprendizado personalizadas e adaptativas, atendendo às necessidades individuais dos alunos e proporcionando feedback em tempo real. Então, ao enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades de realidade virtual na educação, escolas e educadores podem transformar a experiência de aprendizado e preparar os alunos para um mundo cada vez mais tecnológico e conectado. É o que eu falo, tem muita oportunidade, mas se você não dá acesso ao jovem, ele não sabe que existe aquela oportunidade, né? Então, esse que é a importância do acesso. Quais são as tendências futuras na realidade virtual, na educação? À medida que a tecnologia, né, evolui, podemos esperar várias tendências futuras que moldarão ainda mais a interseção entre a realidade virtual e a educação. Algumas das tendências incluem a realidade virtual e aumentada combinados. Esse tema é interessante. Muitas pessoas perguntam o que é a realidade aumentada. Hoje já existe vários aplicativos com o celular. Então você utiliza o teu celular. Então, alguém lembrar aquele jogo do Pokémon, que foi muito famoso uns anos atrás, que você andava com o celular e apareceu os Pokémon e tinha que caçar. Então você hoje, aquela realidade, você pode usar também para poder colocar painéis, colocar assuntos, vídeos com o celular. Então, nesse espaço aqui, ele com o celular, ele consegue ver além do que ele está vendo aqui. Que
ajuda na questão de náusea das pessoas que têm dificuldade com óculos, e também já existem óculos que você usa o óculos e você vê tanto aqui quanto a realidade aumentada, ele combina. Isso ajuda muito na questão de espaço, porque quando você está com óculos, tem várias vezes as pessoas batem, você fica muito desligado, você fica totalmente fora. Então ele permite essa questão. Acessibilidade de preço, a tendência é cada vez mais acessível os preços, então espera-se que mais escolas e instituições de ensino adotem a realidade virtual em suas práticas educacionais. Isso vai permitir um público maior, experimente os benefícios da educação imersiva. Colaboração e aprendizado social. As plataformas de realidade virtual estão se tornando cada vez mais colaborativas, permitindo que os alunos trabalhem juntos em ambientes virtuais, independentemente de sua localização geográfica. Essa tendência ampliará as oportunidades de aprendizado social e intercultural, incentivando a colaboração e a troca de ideias entre alunos de diferentes origens, né? Você pode ter um espaço online, e aí as pessoas todas acessam e conseguem interagir como se elas estivessem se vendo e conversar. O que muda muito da realidade virtual, as pessoas perguntam, Adriano, mas tem o Zoom hoje, tem o Google Meet? Não, tem, só que ali você está num 2D. Então, se você vai fazer uma reunião do Google Meet ou do Zoom, você vê uma pessoa ali, um fala e todo mundo fica olhando na tela. Hoje, com a realidade virtual, não. Você estaria aqui num espaço desse, estaria todo mundo se vendo, e você pode conversar com uma pessoa aqui em paralelo ou com a outra, ou uma pessoa fazer uma palestra dessa e falar com todo mundo. Você consegue fazer essa questão da imersão. Deixa eu só pegar o raciocínio aqui, né? A tendência, sim. Todo mundo está vendo aí a questão da inteligência artificial, né? O chat GPT e tudo mais, e a gente está vendo que é uma realidade. Parece ser uma coisa tão distante a inteligência artificial, e hoje ela está no acesso de todo mundo aí num aplicativo. E o que a gente vê? Que ela vai estar cada vez mais experientes, apesar mais personalizadas e adaptativas, né? A IA, a inteligência artificial, vai poder analisar o desempenho e o progresso dos alunos em tempo real, ajustando o conteúdo e a dificuldade das atividades para atender às necessidades individuais e melhorar a eficácia do ensino. Então, é uma tendência da conexão da inteligência artificial com a realidade virtual. A expansão das áreas de aplicação, com o desenvolvimento de vários aplicativos, várias pessoas trabalhando com isso, a tendência é cada vez mais termos novos aplicativos e softwares de todas as áreas. Então isso ajuda muito, principalmente no custo, porque é muito caro você desenvolver um aplicativo e você vai poder lá pagar uma mensalidade de R$50 e ter um acesso a um aplicativo para várias pessoas utilizarem, vários alunos. A avaliação e feedback em tempo real, ela tem um potencial de revolucionar a avaliação. A gente está acostumado a fazer a prova, o professor leva para casa, corrige e traz. Ali não, você na hora ele vai te corrigir e poder, inclusive, te explicar por que você errou, né? Porque o objetivo da avaliação é você aprender. Não é somente falar que você está errado ou certo. E por que você errou, onde você pode melhorar. Então, essas tendências futuras, na realidade virtual e na educação, prometem transformar ainda mais a maneira como os alunos aprendem e interagem com o conhecimento, criando experiências educacionais mais envolventes, personalizadas e eficazes. Aqui é um exemplo de como a realidade virtual está ficando imersiva. Esse aqui é um equipamento, é uma esteira, ela está até lá também na parte do outro lado ali fora da arena. Você usa ela em conjunto com o quê? Com óculos. E o que acontece com ela? Você está totalmente imerso, porque a realidade virtual hoje, somente o óculos, ele faz você somente andar nos controles. Com a esteira, você utiliza ela, você pode correr, caminhar, ela gira 360, é como se você estivesse naquele outro ambiente. Ela já está sendo utilizada em alguns países na questão de exercício, fisioterapia, nessa questão da realidade virtual, porque também tem aquele conceito de que a tecnologia faz a pessoa ficar sentada, jogando, fica sedentário, e esses equipamentos, tem estudos, já tem, inclusive tem um cara no YouTube que eu sigo, que eu vi, que ele perdeu peso utilizando essa esteira, porque ele tinha dificuldade de ir para a academia, e jogando ele gostava. Então foi jogando, ele conseguiu interagir e perder peso com a esteira, porque você vai jogar um jogo lá, você corre, cansa, sua, da mesma forma. Então é uma ferramenta útil para melhorar a experiência da realidade virtual, tornando cada vez mais imersiva e interativa. Então qual que vai ser o futuro disso aqui?
com a evolução dos aplicativos, vai ter daqui a pouco aplicativos. Você já tem aplicativos em museus no mundo todo e você agora vai poder ter isso para você realmente caminhar no museu e caminhar em outra cidade, tendo essa sensação. Pesquisas científicas sobre a realidade virtual na educação, né? Hoje já teve várias, porque a gente fala aqui, as pessoas falam, tá, Adriano, e aí, o que já teve hoje? Aqui eu vou citar algumas pesquisas que já tiveram no ensino médio e como melhorou o aprendizado dos estudantes. Alguns estudos incluem aqui, né? Teve aqui o Virtual Reality High School Science Classroom, em 2019, o efeito da realidade virtual no ensino médio, nos alunos, no resultado em biologia, em 2020. A realidade virtual como uma forma de aprendizagem, uma ferramenta de aprendizagem no ensino médio de biologia, né? A questão muito importante da motivação e o engajamento. Esses estudos de osso mostram que o uso de óculos de realidade virtual pode melhorar a compreensão dos estudantes, aumentar a motivação e o engajamento, além de oferecer o quê? Novas formas de aprendizado que complementam o ensino tradicional. No estudo, o efeito da realidade virtual, tecnologia da realidade virtual, estudantes de ensino médio, ele foi chegar aqui a conclusão, né? Mencionaram que as sessões de aprendizado foram realizadas em um período de 2 semanas com a participação dos alunos por 45 minutos por sessão. Esse estudo tem como objetivo investigar o efeito da tecnologia da realidade virtual no desempenho de estudantes do ensino médio em biologia. A pesquisa foi realizada com 80 alunos de 2 escolas diferentes, na Turquia. Eles foram divididos em 2 grupos, um grupo experimental, que utilizou a tecnologia em sua aula de biologia, e um grupo de controle, que estudou da maneira convencional, sem a utilização da realidade virtual. Os resultados mostraram que o grupo experimental que utilizou a realidade virtual teve um desempenho significativamente melhor em seus resultados de aprendizagem em biologia, em comparação com o grupo de controle. Além disso, os alunos do grupo experimental relataram ter uma experiência de aprendizado mais agradável e interessante do que os alunos do grupo de controle. Então, os resultados indicam que a tecnologia de realidade virtual pode ser usada como uma ferramenta para melhorar a aprendizagem de biologia no ensino médio, além de tornar o processo de aprendizado mais atraente e interessante para os alunos. Então, aqui é um só, não ia colocar todos explicando, mas aqui a gente pode ver o quê? Que a realidade virtual sendo utilizada da maneira que a gente comentou, controlada e com parceria, né, com os professores, ele teve um resultado satisfatório nesse estudo. E vários outros, porque como eu disse, né, a imersão ela fica muito mais agradável, fica muito mais eficaz o aprendizado. Agora aqui, algumas aplicações da realidade virtual na educação. A realidade virtual ela pode oferecer experiências incríveis para crianças carentes de várias maneiras. Aqui estão alguns exemplos. A gente vê muito no Brasil, principalmente, né, vamos falar da realidade do Brasil, uma grande abertura, um grande buraco de uma escola particular para uma escola pública, né? Isso faz com que a corrida seja desleal lá no futuro para esses alunos que vêm das escolas públicas. E a realidade virtual, alguns exemplos que elas podem ser usadas para implementar são viagens virtuais. Então, ela pode levar, como eu comentei antes, a criança em viagens virtuais para experimentar lugares em todo o mundo que eles nunca teriam a oportunidade de visitar na vida real, permitindo que elas aprendam sobre diferentes culturas e modos de vida de uma maneira envolvente e imersiva. Quer dizer, você pode dar acesso para qualquer um. E aí vai não só da pessoa, você pode ir para a Austrália, ir para onde você quiser, o Egito, pirâmides e por aí vai. Então, você consegue ver como é que funciona. E não só isso, né? Eu digo que às vezes até na mesma cidade, museus podem ter naqueles tours virtuais, um 360 que você pode observar e ver como é que ele é. Aulas interativas, né? Você pode oferecer aulas interativas que permitem que as crianças experimentem conceitos, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática, de uma maneira mais prática e visualmente estimulante. Tem um aplicativo para raciocínio lógico que você tem que ir montando uns bloquinhos. Eu jogo às vezes para experimentar, e aquilo ali faz a coordenação e o raciocínio aumentar. É impressionante como você fica pegando nos blocos e deixa cair, pega no chão. Então isso faz com que
a tua parte cognitiva melhore muito. Os museus virtuais. A realidade virtual ela pode ser usada para criar museus virtuais, permite que as crianças, carentes ou não, experimentem exposições e coleções de museus em todo o mundo de uma forma imersiva e interativa. É o que eu falo, né? Se chegar para um jovem e falar assim, o Museu do Louvre. Então tá, legal, o Museu do Louvre vai mostrar um monte de livro, a Mona Lisa e tudo mais. Agora, se você pegar um óculos e fizer ele fazer um tour dentro de um museu desse, a sensação dele, o interesse dele vai ser muito maior, né? Aprendizagem de habilidades práticas, ela pode ser utilizada para oferecer experiências de aprendizagem prática, como habilidade de carpintaria, jardinagem, culinária, costura, permitindo que as crianças experimentem essas habilidades no ambiente virtual, antes de tentá-los na vida real, né? Você tem muitos aplicativos que têm esses tipos de resultados, então é muito bom. Simulações de situações históricas ou contemporâneas, né, que você pode utilizar para simular, ou contemporâneos, permitindo essas situações de uma forma segura e controlada. É isso, são inúmeros pontos que você pode utilizar com a realidade virtual na educação, né? Ainda está começando, mas temos muito a ganhar com essa introdução. E é o que eu falo, é dosado e de uma forma dosada, não substituição. Então, ela é uma tecnologia que permite o quê? Exploramentos inacessíveis, simular situações complexas e treinar habilidades técnicas e sociais de forma segura e controlada. Essa tecnologia é cada vez mais presente em nossa vida e oferece novas oportunidades de aprendizado e aprimoramento, transformando nossa maneira de viver, trabalhar e aprender. A realidade virtual tem o potencial de ampliar nossas perspectivas e proporcionar experiências mais envolventes e interativas em diversos campos. Então é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta aí, alguma pergunta, pode ficar à vontade. Oi. Uma pergunta você acha que a experiência de realidade virtual em si ela é suficiente ou você acha que ela necessariamente vai depender de um processo de gamificação do ensino também? Eu acredito que ela seja suficiente, mas é aquilo que eu falei ali, você depende muito da forma que ela é colocada, né? Se eu pegar um óculos aqui e der para alguma pessoa que não conhece, que não sabe utilizar, fica uma experiência horrível, né? Se você pegar e ensinar e fazer e utilizar um conteúdo que seja adequado para aquela situação, ela se torna uma experiência muito boa, né? Que é o que a gente faz, a gente percebe isso muito. Quando a pessoa pega só o óculos e não tem nenhuma orientação, e quando ela tem com uma orientação num aplicativo adequado para ela, aí fica muito boa. Entendi, obrigado. Nada. Mais alguém? Boa tarde. Boa tarde. Você falou mais cedo que ainda com a tecnologia querendo implementar na escola é algo que ainda pode ser demorado. Porque a gente ainda tem aquele processo de educação que ainda é muito antigo, muito arcaico. Você acha que com a implementação da tecnologia a gente consegue avançar muito tempo, como você disse, em museus, ter experiências 3D melhor, igual eu vi que tem esse que você pode andar? Seria até uma experiência interessante, como você disse do seu filho do 11 de setembro. Você acha que a implementação da tecnologia em algo que é muito antigo ia trazer benefícios hoje em dia? Eu acho que sim. A gente tem muita dificuldade de implementar. Eu falo isso por experiência própria, já conversei com várias escolas. Você tem uma grande barreira, tanto particular quanto pública, de você implementar isso. Mas trazendo, porque a primeiro momento assusta. A tecnologia ela sempre assusta, né? Ela vem, a gente sai da zona de conforto, mas se for feito da forma gradual, complementar, algumas sessões, algumas horas na semana, vamos dizer assim, né, para aquele conteúdo, eu acho que ela vai agregar muito, principalmente na questão do aprendizado e a pessoa ficar com aquela informação, ela não esquecer e abrir o horizonte dela. Eu vejo que sim, mas assim, a gente tem que quebrar essa barreira inicial de conseguir entrar nas escolas. A gente conversa muito e vai. Existem algumas escolas que têm essa mentalidade de mudar, mas o que eu vejo algum problema? Ela monta o espaço e pronto. E aí você só tem a máquina, você não tem o aplicativo adequado,
a pessoa que tem um conhecimento para passar, entendeu? Esse que é o grande dificuldade. Mas a hora que entrar e popularizar mais, vai mudar com certeza. Vai revolucionar muito. Muito obrigado. Nada. Então é isso, gente. Muito obrigado aí. Tempo de vocês aí. A gente fica, quem quiser ir pegar meu contato, conversar, estou à disposição de todos vocês, tá bom? Então, bom dia aí.